Grande vitória do Corinthians na 9ª seguida do Corinthians, né? Claro que o Corinthians ficou 9 jogos sem perder no Brasileirão, lá ganhou 9 jogos seguidos, mas contando desde o Racing, que já era uma outra competição, somando, vendo as datas ali, é a número 9, galera. 9ª vitória seguida do Timão. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho dessa partida entre Corinthians 2, Velo Clube 1. Fique até o final, vamos para a vinheta e depois a gente vai debater um pouquinho sobre esse jogo, as estatísticas, né? Alguma coisinha sobre esse jogo aí, a gente vai dar um pitaco aí, você também no comentário vai comentar aí, dar o seu pitaco. Bora para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Galera, tá aí então, o Corinthians consegue uma vitória muito importante aí nessa partida. Foi um jogo difícil, cara, por incrível que pareça, um time que veio da Série B do campeonato, Série A2 que fala, né, do Campeonato Paulista, deu até um sustinho aí no Corinthians, né, realmente foi um pouco assim, exagerada, vamos dizer assim, a situação do Corinthians ter passado um pouco de sufoco, né, galera, porque um time fraco como um time fraco, né, vamos dizer assim, um time pequeno, não vamos dizer um time fraco, que não é um time fraco não, é um time pequeno, né, o time do Velo Clube tem que respeitar o time do Velo Clube, né, com seu técnico Guilherme, que já foi jogador do Corinthians, né, então ele conhecia bem o Corinthians, deu um sufoquinho pro Corinthians ali, né, o Corinthians no primeiro tempo jogou até melhor do que no segundo tempo, na minha opinião, né? E no primeiro tempo o Igor Coronado jogou muita bola, né, cara? O cara correu, né? Raça, lutou, correu muito. O Igor Coronado fez um golaço, né? Você viu o golaço que ele fez ali de falta. E o Corinthians então consegue uma vitória importante, consegue a sua segunda vitória no Campeonato Paulista, somando 6 pontos, né? Dando realmente aí uma impressão que vai se classificar, né? Porque o ano passado, né? Você lembra que o Corinthians não se classificou, né? Nem é bom lembrar disso aí, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre essa estatística do jogo, né? Dos times. O Corinthians, por exemplo, chutou 18 vezes ao gol. E desses 18 vezes que chutou ao gol, né? Que chutou, no caso, em direção ao gol, a direção pro gol foram 10 vezes. Entendeu? Tá, vamos lá. O Corinthians chutou, mas que foi ao gol foram 10 vezes. Já o Velo Clube chutou 14 vezes, porém ao gol, como diz aqui, apenas 4 vezes e uma delas fez o gol, né? Acho o seguinte, cara, é uma estatística boa do Corinthians, é um pouco superior aí, que também não tem como não ser superior ao Velo Clube, né, cara? Mas foi muito abaixo do que eu estava esperando. O Corinthians poderia ter feito 3, 4, 5 gols ali contra esse time, né? Mas acabou fazendo apenas 2 gols e 2 gols decisivos, na verdade, né? Tanto quanto o Coronado, quanto também o Thales Magno, depois nós vamos falar um pouquinho mais do Thales Magno, né? Então foi muito assim, abaixo do que nós corintianos estávamos esperando, mas a vitória foi importante. O Corinthians conseguiu aí essa vitória importante. Posse de bola, o Corinthians teve 68% contra 32% da equipe do Velo Clube, o dobro de posse de bola do Velo Clube. Foram 607 passes do Corinthians, com 88% de precisão desses passes, então errou apenas 12, então uma porcentagem também bem alta de passe de bola do time do Corinthians. Já o Velo Clube, 284 passes, muito inferior ao Corinthians, e a precisão desses passes foram de 77%, também inferior ao Corinthians. Foram 5 faltas do Corinthians contra 9 da equipe do Velo Clube, né? Fez mais faltas o time do Velo Clube, porque jogou menos bola do que o Corinthians, né? Tivemos um cartão amarelo para o Corinthians e 3 para o Velo Clube. Ninguém foi expulso. Tivemos um impedimento do Corinthians apenas contra nenhum do Velo Clube. Então você vê que o Velo Clube não deu tanto trabalho assim. Foram 7 escanteios do Corinthians. Agora no escanteio eles empataram com a gente, né? Foram 7 escanteios do Corinthians contra 7 escanteios do Velo Clube. O Corinthians, como eu disse, como eu falei agora há pouco, na minha opinião, né, e você vai deixar no comentário aqui a sua opinião, o que você achou da partida. Eu achei que o Corinthians poderia ter feito mais, né? Poderia ter jogado mais. Não gostei de alguns jogadores ali
que o Ramon Dias colocou como titular, como por exemplo o Rian. Acho que é um jogador que tem futuro, é um jogador jovem ainda, né, galera? Veio da Copinha também recentemente aí, mas é muita responsabilidade de cara assim para um jogador muito jovem. Mas tudo bem, ele tá fazendo, mudando o time, tá colocando jogadores aí, testando, né? É ainda uma fase de testes do Corinthians ainda, então não dá pra também ficar criticando o Ramon Dias aí também sobre isso. Mas eu preferiria o venezuelano no lugar do Rian. Ele tem mais qualidade na saída de bola. O Ranieri não jogou bem também, na minha opinião. O Ranieri acho que é muito ruim na saída de bola. Pode ser que ele melhore. Teve alguns momentos até que jogou ali mais ou menos, mas fraquíssimo. Então o Corinthians ali, cara, no ataque, o Romero também foi péssimo, né, cara? Muito ruim o jogo do Romero. E aí o Corinthians então teve jogadores ali que jogam bem, mas nesse jogo não foram tão bem assim. O próprio Yuri Alberto, na minha opinião, também não fez muita coisa. Teve algumas oportunidades ali, né, na partida, que acabaram deixando que ele perdesse essas oportunidades, né? E o Corinthians consegue então aí um jogo realmente assim fraco do Corinthians. Você que gostou da vitória do Corinthians, não, beleza, tá tudo certo, né? Mas eu achei mediano, sim, esse jogo do Corinthians, cara. Pra ser bem sincero pra você aí, achei meio meia boca o jogo do Corinthians, né? Tem jogos que o Corinthians joga melhor que esse aí. Então, a gente tem que esperar para que o Corinthians possa realmente aí conseguir aí um desempenho melhor, né? E aí o Corinthians então consegue um gol de falta com o Igor Coronado, né? O Coronado ali para se tornar titular do Corinthians e dá trabalho para os adversários. O Igor Coronado dribla bem, chuta bem, bate bem falta, bate bem escanteio, né? É um pouco mais fraco na marcação, porque não tem essa característica de marcação, mas nesse jogo até que ele conseguiu marcar, roubar algumas bolas ali, né, cara? Então muito bem, foi o craque do jogo, o Igor Coronado, né? E também, na minha opinião, os cara tem que dar mais chance pro cara, velho. O Ramon Dias tem que dar mais chance para ele, né? Para que ele possa mostrar melhor o seu futebol, né, cara? Se cabe Igor Coronado e Rodrigo Garro, já é uma outra história, né, cara? Mas que ele tem que ter mais chance no Corinthians, ele tem que ter mais chance. Então fez aquele golaço. E aí depois, no segundo tempo, né, pela primeira vez na história do Velo Clube, eles conseguem marcar um gol contra o Corinthians, né? Histórico gol de Daniel Amorim no escanteio, que na minha opinião ali, cara, faltou deixar o cara sozinho, né, velho? Foi um erro de marcação. Foi, na minha opinião, tá? Você pode discordar de mim, que tá tudo certo. Na minha opinião, o goleiro do Corinthians, eu gosto muito do Matheus Nunelli, mas ele é baixinho, né? Assim, em vista do Hugo Souza. Então, na minha opinião, ali faltou ele também dividir, foi muito perto também. Talvez não tenha tanta culpa assim, né? O maior culpado foi quem é que tava marcando ele, né, cara? Que deixou ele, o Daniel Amorim subir sozinho, né, cara? E fez um gol de cabeça empatando o jogo. E aí, o Corinthians, então, começa a ficar um pouco ansioso, começa a ficar um pouco nervoso, né, cara? Porque, pô, empatar com o Velo Clube, cara, né? De certo, eles começaram pensando, não, empatar com o Velo Clube. E antes do gol, né, tem a polêmica, né, que tá todo mundo comentando, né? Vamos voltar um pouco a fita aí, né? Desculpe aí você, às vezes eu dou uma acelerada. Mas, voltando a fita um pouco, pênalti pro Corinthians, né? Bem marcado, né? O pênalti. E aí, aquela polêmica, né? A polêmica e quem vai bater o pênalti, a polêmica da postagem depois do Yuri Alberto, né? Realmente, né? Como a mídia gosta de ver as coisas pegarem fogo, né? Eu mesmo no meu canal também acabei publicando aí, né? Porque realmente foi estranho o que aconteceu, então a gente tem que saber direito essa história, né? Depois foi até falado aí que ele não se tratou totalmente do Romero, né? O Yuri Alberto, daquela postagem, mas enfim, pênalti pro Corinthians. E aí o Romero, mais uma vez, teimoso, né, cara? Vai bater o pênalti. O Romero quase estragou o gol do Igor Coronado, porque ele foi do lado do Igor Coronado e o Coronado cortou ele e falou, não, eu vou bater. E depois com o pênalti, ele falou, não, eu vou bater agora. Podia ter feito ali o segundo gol, o Corinthians, né, cara? Aliás, na verdade,
O jogo tava o quê? Tava 0x0, né? Não lembro agora. Tava 0x0 o jogo? Tava 1x0 já pro Corinthians. Não, tava 1x0 pro Corinthians já. E aí o Romero, né? O Romero querendo, né? Não, eu vou bater. E ele não é o oficial batedor do Corinthians. Então o Romero tem que ter humildade, né, cara? E reconhecer, pô, o cara aqui é oficial, então eu vou deixar com ele bater. O Will Coronado também poderia ter batido esse pênalti. E o Will Alberto, então, ficou muito chateado. Se você voltar o lance, você vai ver que ele bate a mão na perna, assim, né? Tipo, ele não gostou, uma atitude, ficou bravo mesmo do Romero não deixar ele bater o pênalti. Depois tem a polêmica da postagem aí também, né? E aí o Romero erra o pênalti, né, cara? Então, Romero, tenha mais humildade. A Fiel te ama, nós gostamos de você. Você é importante na história do Corinthians. O Corinthians te ama. Mas, cara, abaixa a bola um pouco. Que você tem que ser um pouco mais humilde e entender que você não é oficial batedor do Corinthians, né, cara? Então o Will Alberto ali, se tivesse feito o pênalti ali, né? Se fosse o Will Alberto cobrado, né? É bem capaz que o Corinthians já tinha se aliviado melhor na partida, 2x0 ali, podia até golear a equipe do Velo Clube, né? E aí, no segundo tempo, o Corinthians, então, depois do gol do empate do Velo Clube, ficou ansioso, ficou nervoso em campo, e aí o Ramon Dias também um pouco meio nervoso também na partida. Aí ele tirou o Will Coronado, que eu já não gostei, que devia deixar o Will Coronado um pouco mais, mas a substituição, entre aspas, deu certo, né, cara? Porque daí entrou o Thales Magno, e o Thales Magno mostra que tem que ser contratado oficialmente pro Corinthians. Você, Fabinho Soldado, você, Augusto Melo, presidente Augusto Melo, cara, vocês têm que contratar. Ele tem 23 anos, mano. Ele tem 23 anos. O Thales Magno tem 23 anos. É um jogador jovem que pode trazer futuros benefícios também pro Corinthians. E aí vocês não contratam o cara tá emprestado, e aí na metade do ano o cara pode sair. Porra, vocês estão de brincadeira com o Corinthians, né? Como diz o Neto, né? Então o Thales Magno, cara, ele tem que ser contratado. O cara entra, né? Eu não gostei da substituição, para ser bem sincero. Poderia ter entrado o Thales Magno, sim. Eu também gostaria que o Thales Magno entrasse no jogo no segundo tempo, que fez o gol lá contra o Bragantino. Mas, cara, pare pra pensar. Tirou o Will Coronado, poderia ter tirado outro. O próprio Romero depois saiu, né, tal. Mas, cara, o Thales Magno entra, faz o gol da vitória, que tira o Corinthians de passar uma vergonha, impede o Corinthians de passar uma vergonha, na minha humilde opinião aqui. Porque se o Corinthians empata com o Velo Clube, cara, seria muito vergonhoso, porque você com certeza já estaria revoltado aí, corintiano. Eu também estaria revoltado aqui, né? Com 1x1, imagina empatar com esse time do Velo Clube, um time que veio da segunda divisão do Campeonato Paulista, que é a Série A2, né, que fala lá. Cara, empatar com um time como um desconhecido, ninguém, até o nome do time para pronunciar é mais complicado às vezes, né, cara? E aí o Corinthians empatar, aí o Thales Magno entra, faz o gol da vitória e salva o Corinthians de passar uma vergonha, na minha opinião. Porque empatar em casa, na Neoquímica Arena, com mais de 43 mil pagantes ali, torcedores, o Corinthians empatar, aí seria realmente motivo de muita crítica, né? Mesmo com essa campanha maravilhosa que o Corinthians teve aí do ano passado até pra cá, né? Então tem muita coisa para melhorar no Corinthians, né? E Thales Magno então entra, faz um golaço, né, cara? Vem driblando ali, vem carregando a bola, chuta forte no canto ali e faz um golaço. E o Corinthians consegue então mais 3 pontos importantes, salva o Corinthians, o Thales Magno, e o Corinthians então aí consegue trazer um pouco mais de alívio, de alegria para sua torcida. Mas tem que melhorar. O Ramon Dias insiste ainda com muitas coisas que eu discordo. Insiste muito com o Romero, insiste muito ali com o Rian, né, cara? Insiste muito ali com jogadores ali que, pô, cara, tu vê que não adianta, né, mano? Então, assim, o próprio Ranieri, eu gosto do Ranieri, mas às vezes o Ranieri tem momentos que falha. O próprio Kaká, eu não confio muito no Kaká. Como corintiano, como torcedor do Corinthians, acho que o Kaká de vez em quando deu vários escanteios pros caras. Então, assim, o Corinthians tem que melhorar.
Tem que ter a cobrança, tá? Porque o Corinthians, ele tem um elenco para ser cobrado mesmo. Tem que ter a cobrança. E o Corinthians vence, Thales Magno salva o time do Corinthians. Uma outra coisa que eu acho que tudo bem, que o Matheus Bidu, ele realmente se destacou, melhorou bastante, tem que ser o titular do Corinthians. Não tô falando aqui que o cara não tem que ser titular, mas pô, cara, o Diego Palacios, cara, ele joga bem, tá? Você que não conhece o futebol do Diego Palacios, você deveria dar uma pesquisada melhor aí. Por quê? Ele é um bom lateral esquerdo. Não é assim o melhor lateral esquerdo do Brasil, não, da América do Sul, que ele é equatoriano. Mas, cara, o cara joga bem, velho. Vocês têm que dar mais uma chance, tem que dar uma oportunidade pro cara entrar, né? O Corinthians aí jogou com o Matheus Bidu, gosto do Matheus Bidu, não é que eu tô falando que ele vai perder a titularidade, mas dá uma oportunidade pro Palácio voltar, cara, né? Pô, o cara ficou um ano parado, mano, um ano parado, já deu, né, mano? Bota o cara um pouco pra entrar, voltar, e aí ele não coloca o Diego Palacio, né? Eu fico me colocando no lugar desse jogador, cara. Puto, fiquei um ano parado, tenho a chance de voltar, tô no banco de reserva, tô relacionado, eu quero entrar. Aí o cara não coloca o Diego Palacio, né? Talvez se colocasse, talvez o Ramon Dias vai colocar aí o Diego Palacio quando o time estiver ganhando ali, né, de 3, 4-0. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, ou até de 2-0, tá mais tranquilo ali. Eu acho que ele vai fazer exatamente dessa maneira que eu tô pensando aqui. Mas o Diego Palacios tem que ter uma oportunidade, cara. Coitado do cara, o cara ficou um ano parado, né? Coitado não, né? Que ganha bem, né? Diga-se de passagem, muito bem. Ficou um ano parado, né, cara? Então, tipo, tem que dar uma chance pro cara. Não sei se você concorda comigo. Se você não concorda também, bota aqui no comentário a sua opinião aí. Você daria uma chance pro Diego Palacio entrar um pouco, pelo menos, nem que seja uns 5 minutos final ali pro cara voltar, né, mano? O ritmo de jogar novamente, né? Porque se você analisar o futebol do Diego Palacio antes dessa contusão, ele joga bem, cara. Ele joga bem. Eu fiz umas pesquisas, ele joga bem mesmo. Cruza bem, dribla bem, marca bem, né? É um jogador bom. Então, o Matheus Bidu, se não ficar esperto, o Diego Palacio pode sim tomar o lugar dele, por que não? Né? Mas o Matheus Bidu tá muito bem ali. Mas você colocaria ele ou não? Bota aqui no comentário a sua opinião. Bom, galera, então tá aí um pouquinho do nosso pitaco do jogo Corinthians 2, Velo Clube 1, encerrado na noite aí deste domingo, na tarde para noite desse domingo. O Corinthians então consegue uma vitória importante e agora é torcer aí para quarta-feira o poderoso Água Santa, né, que levou de 6, né, do Mirassol, né? Levou de 6, cara. Não foi do Mirassol. Foi do Mirassol. Levou de 6, cara. Então, tipo assim, ó, Corinthians e Água Santa vai ser nessa quarta-feira aí. Então vamos ficar ligado aí, vamos torcer mais uma vez, na Neoquímica Arena, torcer mais uma vez pro Coringão. Obrigado a você que acompanhou esse pós-jogo aí, Corinthians 2 e Velo Clube 1. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha para nos apoiar e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!